A esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central que afeta o cérebro e a medula espinhal. Estima-se que quase 3 milhões de pessoas em todo o mundo e cerca de 40 mil aqui no Brasil têm a doença. Esclerose múltipla é o assunto do quadro BDC Saúde de hoje. BDC Saúde. Vai conversar comigo aqui no estúdio sobre a esclerose múltipla é a médica neurologista Mariana Cardoso. Bom dia, Mariana. Obrigada por estar aqui com a gente para falar de um assunto tão importante, né? E tão difícil também, né, para as famílias. Sim, com certeza. Para a gente começar, você pode explicar melhor para a gente o que é esclerose múltipla? Eu ouço muito também, assim, que não tem nem idade. A gente ouve diagnósticos em pessoas muito jovens. E às vezes a gente associa a pessoas mais velhas, né? Sim. Explica para a gente um pouquinho. Na verdade, é uma doença neurológica, crônica, degenerativa de todo o sistema nervoso central, que acomete substância branca por um fator autoimunológico. Então, o próprio corpo do paciente, por algum motivo, que é uma tríade, a gente pode explicar melhor depois, começa a não reconhecer aquela célula como algo do paciente e aí acaba atacando a bainha de melina, que é responsável pela condução nervosa, né? Em relação à idade, costuma cometer mais mulheres, de 2 para 1, então a cada 2 mulheres um homem, na faixa etária de 20 a 40 anos. Isso é o do livro, né? É o que a gente aprende nos livros textos. Na vida real, é lógico que a gente deve se atentar, sim, a idades mais jovens e também aos mais velhos, né? Tenho pacientes completamente fora da curva, como meninos de 10, 11 anos, que tem diagnóstico, fechou o diagnóstico conosco no ambulatório de esclerose múltipla, de cara. Então, já começa o tratamento daí. E também pessoas mais velhas, que você não espera mais que esteja dentro da faixa etária para acometer a doença, que iniciam o primeiro surto da doença já por volta dos 50, 60 anos. Tem o porquê de atingir mais as mulheres, assim, e como também identificar, né? O que a pessoa precisa estar prestando atenção para falar, olha, aqui a gente pode estar encaminhando para uma esclerose múltipla? Via de regra, o surto da esclerose, ele costuma ser bastante vago, justamente por tomar todo o neuroeixo, né? Então, estamos falando de cérebro, medula, né? Então, nesse caso, como é muito múltiplo, às vezes passa desapercebido mesmo. Mas existem algumas coisas que são mais frequentes, como diminuição de força muscular, de um membro, ou uma turvação visual, visão dupla, dificuldade de equilíbrio. E isso tem uma característica interessante, porque pessoa jovem, você investiga a priori com uma tomografia, vamos supor, no pronto-socorro, e não vai vir nada, né? E essa pessoa, eventualmente, 3 dias depois, 4 dias depois, 1 mês depois, ela volta ao normal, pode voltar ao normal, se for uma remitente recorrente, né? Pensando que é a mais frequente dentre as escleroses múltiplas, ela se subdivide em alguns tipos, né? Então, ficar atento a isso, porque via de regra pode passar desapercebido, em especial a recorrente remitente recorrente, por conta dessa característica. Às vezes chega no pronto-socorro, o médico não consegue topografar a lesão, ou por descuido, ou porque não tem o equipamento necessário para fazer aquele diagnóstico naquele momento, e esse paciente acaba achando que foi uma crise de ansiedade, que foi qualquer outra coisa que aconteceu. Qual o exame ideal para detectar a doença? O diagnóstico é basicamente clínico, a gente conta com os surtos em tempo e espaço, né, em diferentes locais do corpo, mas um exame que, assim, padrão ouro é ressonância magnética. Ressonância magnética. Isso. Tem tratamento, Mariana? Sim, sim, e por isso a necessidade do diagnóstico precoce. Quanto antes a gente faz o diagnóstico, o prognóstico desse paciente é decisivo. A gente tem hoje pacientes que tiveram um diagnóstico precoce, que usam a mesma medicação
há 20 anos, né? E que não, desde então, assim, no máximo uma piora do quadro que já teve pregresso, mas não novos surtos. Então, sem falhas terapêuticas ao longo da jornada. A gente fala muito em vida saudável, né, Mariana? No caso da esclerose múltipla, ajuda no tratamento ou na prevenção da doença? Prevenção não, mas é lógico que a gente pensar em uma vida saudável, ela vai ajudar não só na esclerose múltipla, mas em tudo. Lembrar também que o fato de um paciente ter esclerose múltipla não quer dizer que ele não vai ter outros tipos de doença. Então, se ele puder prevenir qualquer outra coisa que vá agravar um quadro da EM, é interessante. Fora que você ter uma atividade física, você se alimentar bem, você vai melhorar o teu ânimo, você vai melhorar qualidade de vida, né? Como o próprio nome já diz, é tudo. Então, assim, esse paciente vai se sentir melhor. Então, a busca pela qualidade de vida com atividades físicas, com uma boa nutrição, a equipe psicólogo para tratar também da questão do diagnóstico. É isso que eu ia perguntar. Eu vou deixar, eu sei que tem um ambulatório que você é responsável para a gente fala do ambulatório daqui a pouquinho. Claro. Mas eu queria que você falasse da importância de dar esse suporte na hora que a família, ou não só o paciente, mas a família recebe um diagnóstico de esclerose. É bastante complexo, por isso a importância da gente estar falando cada vez mais sobre a doença. Porque tanto o paciente quanto o familiar vai, Dr. Google, pesquisa Sim. e vai ver um monte de coisa, vai ver o que não gosta, vai ver o que gosta. E aí a gente muitas vezes acaba retardando o tratamento, justamente porque o paciente entra numa negação, diz que não é com ele, a família se desespera também, ou então também aquela crise, né? No contexto familiar que afeta a todos, né? De que o que a gente vai fazer agora? As pessoas se programam, nossa, eu vou morrer em 5 anos, né? Porque lê lá, prognóstico, 5 a 10 anos. Só que isso a gente tem que entender que não é dessa forma. A gente pensaria assim, há 20, 30 anos atrás, lá na década de 70, quando pensaram no HLA, num gene que poderia ser um gene fatorial, né? Mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia fez o diagnóstico, tem uma gama de medicações. Não é mais só 2 tipos de remédio, se você não deu certo, acabou. Não, a gente tem como tratar isso. E o laboratório presta que serviço para a gente terminar esse bate-papo tão legal? Que por mim eu fico passava amanhã aqui conversando. O nosso ambulatório é na Zona Noroeste, em Santos. É um ambulatório exclusivo para esclerose múltipla. É um pioneirismo do município, inclusive, o primeiro município a ter esse protocolo instalado na cidade. O paciente é encaminhado para a gente, não importa por qual médico, não precisa passar por um neurologista para poder ser encaminhado para a especialidade de esclerose múltipla. Um clínico geral que recebeu esse paciente no pronto-socorro ou numa unidade básica de saúde, ele pode encaminhar para o nosso ambulatório, que ocorre toda terça-feira, lá na Zona Noroeste, tá bom? Tá joia. Muito obrigada, Imagina, Mariana. Muito é um obrigada prazer. Pelos seus esclarecimentos. Este foi o BDC Saúde desta quinta-feira. BDC Saúde.